The Last of Us, episódio número 8, hoje análise aqui no Strot Games. Análise como de costume, falando cena após cena, explicando o que pode ter passado despercebido, além de fazer uma comparação com os games. Então já vai deixando o seu like aqui, se inscreve no canal se não for inscrito, tem muitos conteúdos legais, fiz análise de todos os episódios, alguns vídeos falando só da comparação com os games, então tem muita coisa boa sobre essa série, sobre jogos e sobre a porra toda. Não esqueça que domingo, fiz no domingo passado, mas vou fazer no próximo domingo uma live aqui no canal, fazendo um react aí na hora que acabar o último episódio, ali pela 00:20, então fique esperto. Então sem mais enrolação, vamos lá. E aí pessoal, tudo bem? Eu sou o Will, hoje falando desse episódio maravilhoso, lembrando que eu não vou dar nenhum spoiler da história a seguir, apenas até do que aconteceu até agora, e vou fazer, obviamente, umas comparações com os games, então terá spoiler do que acontece nos games nesse episódio agora, no momento que eu tô falando. O episódio começa dando um background do personagem David, que é o personagem, um dos principais aí, dos vilões principais desse episódio. Mostra essa comunidade toda aí, que é algo que é totalmente novo para aqueles que já tinham jogado o jogo e já sabia da história desse cara aí. E a gente vai percebendo assim como tem gente inocente ali. E já nos apresenta a Troy Baker, que é o cara que fez a voz do Joel, o nosso querido Joel aí, a voz original, e foi inspirado tudo nele. E é uma das pessoas mais importantes aí, né, desse elenco. E ele faz o papel de James, que é o braço direito ali, pode-se dizer isso, de David. Tiver a simplicidade das pessoas, tem uma guria que fica chorando ali, porque perdeu o pai, e o David é uma espécie de pastor, algo que não era assim nos games, agora foi mostrado de uma forma diferente. Daí logo depois mostra já a Ellie ali cuidando de Joel, preocupado porque ele estava com a boca seca, com febre, numa situação muito complicada. E aí ela resolve fazer alguma coisa para pelo menos buscar comida. Ela come aquela carninha seca ali e a gente vê que não tem mais nada, ela deixa só um pedacinho para Joel, caso que ele acorde ele possa comer aquilo para sustentar ele um pouco. E aí ele já sai com o seu rifle ali para tentar conseguir uma comidinha melhor. Explicando já uma coisa muito interessante, que nos games ela sai para caçar com arco e flecha, só que ela não teve nenhum treinamento de arco e flecha antes, e aqui na série mostrou, na realidade mostrou como ela aprendeu a atirar com rifle, ali no final do episódio 6, ali antes de acontecer isso tudo com o Joel. Então é legal essa forma deles mostrarem como a Ellie sabe atirar com rifle, né, que é uma arma pesada, e mostra ela tentando ali primeiro acertar um coelho, que já é um easter egg dos jogos aí, que para quem jogou já sabe. E depois ela vai no cervo e acaba acertando da mesma forma também, assim, esse episódio tem muitos copia e cola, assim, da forma que deu para fazer, e ficou sensacional. E o cervo é muito forte, toma um tiro, derruba ele, mas ele continua ali agonizando e saindo para um local, tentando fugir dali, ela vem indo atrás, até que é introduzido esse encontro, na realidade, de David, James e Ellie, né? Que eles estão lá com o cervo querendo levar e achando, olha, esse animal aqui levou um tiro, mas acho que a pessoa não deve estar por perto. Quando vê a Ellie, já aborda eles, já tem uma conversa ali, mostrando o quanto ela tá firme e de que ela não vai se entregar. Ela não fala o nome, não se apresenta, só pede para eles largarem e vazarem dali. E David, com o seu jeito persuasivo, tentando convencer a Ellie de que ele é uma pessoa boa, de que eles têm uma comunidade, realmente tem uma comunidade, ele vai falando e Ellie não quer abrir muito os ouvidos para ele não. É até que ele oferece algo em troca e ela pede medicamentos. E aos poucos as coisas vão se revelando e eles vão se conhecendo com poucas palavras. E James acaba indo buscar, o nosso querido Troy Baker, acaba indo buscar esses medicamentos aí de Ellie. Esses medicamentos aí que é pra Joel, mas ela não explica bem o que é, né? Obviamente ela não quer se abrir, falar, dar detalhes. E eles acabam indo para um lugar mais retirado ali. Nos games acontece uma série de ataques de instaladores e infectados nessa região, é muito igual esse lugar, com várias frestas assim, eles estão num lugar fechado, mas ao mesmo tempo dá para enxergar bem a rua. E aqui na série, como eles estão levando isso com uma coisa mais realista, da pessoa conseguir sobreviver a esse caos,
eles deixaram só a conversa dos dois, mas daí James já chega bem no momento exato onde David descobre quem é a Ellie. Fala de Joel, que matou uma pessoa que faz parte da comunidade, que é exatamente uma revelação que ficou no ar, mas claro, a série explica da melhor forma possível, sem dar nome aos bois, sem falar nada, mas mostrando que aquela menina que estava chorando, que perdeu o pai, era exatamente aquele cara que Joel matou estrangulado lá no episódio onde ele levou a facada no meio do bucho. James aponta a arma para Ellie, mas David fala para baixar a arma e dar os remédios. James sabe do perigo ali, sabe que Ellie não é muito fácil não e que ela realmente pode ser perigosa para eles. E eles deixam Ellie sair e Ellie vai correndo de volta meio apavorada assim por tudo que ela passou naquele momento e sem comida nenhuma. Isso é importante lembrar também. Chegando no local, Ellie já não sabe o que fazer e não sabe onde ela vai aplicar aquela porra daquela injeção. Fica perguntando para Joel onde é que eu aplico isso e demonstra essa insegurança com essa situação aí que realmente é muito difícil saber. Ela aplica exatamente em cima do machucado de Joel ali, daquela ferida ali que está cicatrizando. Joel sente bastante, dá para ver essa interação, assim, ele sentindo a agulha ali entrando e rasgando ele ali, né, porque ele está muito sensível nessa região. Ela vai vendo como é que ele tá e acaba dormindo lá. É um momento muito bonitinho os dois ali, assim, dormindo. Ela dá a mão para ele, então é legal ver essa parte aí dela cuidando de Joel. É muito interessante essa parte. Então que mostra a comunidade de David nesse local aí, que é um local que é muito similar a uma parte que vem posterior, depois eu vou falar sobre isso. E David revela que encontraram o assassino e a garota que mataram lá o pai da menina. A menina diz que tem que matar os dois, ele já dá um tapão na cara dela, é um momento de muita agonia e nos revela mais do que nunca quanto esse pessoal é do mal. Além disso, mostra algumas coisas nas entrelinhas que dá pra gente entender facilmente que chega uma carne lá pra eles cozinhar. Eles falam que carne de que é isso aqui? Eles falam é carne de cervo. E depois aparece o cervo inteirinho ali, a gente vê que é carne de cervo porra nenhuma. E provavelmente é a carne do pai da menina que morreu. E eles estão ali cozinhando e depois aparece ainda uma cena muito sarcástica que é David olhando para a menina ali, comendo o próprio pai dela. E aquele corpo que tinha morrido estava servindo para alimentar a família inteira. David fala que vai no outro dia de manhã, fala ali com o James. Eles vão conversando, James ainda muito desconfiado, querendo matar Ellie, David achando que ela é importante. Quando eles vão pro local, Ellie percebe que tem gente lá fora. Ela fica desesperada tentando acordar Joel e ele não acorda de jeito nenhum, porque ele tá ainda naquela situação de um pré-coma, assim. E na realidade ela pega e deixa uma faca com ele e fica falando assim para tentar entrar dentro do cérebro dele. É aí que ela diz que vai levar eles para longe, exatamente como foi nos games, só que na diferença é que nos games ela enfrenta um monte de gente, uma situação quase que surreal. E aqui na série bastam 4 para um deles acertar o cavalo e ela cair e desmaiar. E nesse período aí alguém tá tentando entrar na casa ali onde tá Joel e tem bastante coisa que a Ellie deixou na frente. E isso foi uma coisa muito bem pensada dela para deixar tudo mais difícil para chegar nesse local, que é tipo uma espécie de garagem ou porão que é mais abaixo da casa. E é aí que o Joel mata o primeiro, dando uma facada com força do ódio ao mesmo tempo com o peso dele ali, porque ele tava sem força. Dá pra ver assim o esforço que ele faz para tentar matar o cara com a faca no pescoço e realmente foi bem complicado. Depois já mostra ele presa e a conversa que ela tem com o David também é igual aos games, toda a forma, as palavras que eles usaram, o local também é muito semelhante. E um pouco antes de David chegar nesse local, Ellie já fica desconfiada porque ela olha algo no chão e não mostra o que é. Depois mostra que é uma orelha ali e ela já vê que aqueles ali é a porra de uns canibais ali, aquelas pessoas. Prato de comida ali, ela já chuta, mostra esse temperamento dela já ali, assim, puta na cara e revoltada com aquela situação. E a conversa que ela tem com o David é muito intensa, é uma conversa que a forma dele falar as coisas e fala que ele é um pastor lá e fala da questão da religião, que as pessoas precisam acreditar naquilo. E obviamente ele usa a forma religiosa para tentar fazer com que as pessoas se convençam que ele é uma pessoa boa. Isso muita gente faz.
Gostei muito da parte que aparece também nos games, mas que ele quebra o dedo de David ali, ela se aproxima dele, mas ela consegue quebrar e de uma forma ali muito sutil e muito rápida ela dá uma mordida na mão dele. Isso que é uma coisa que acaba sendo importante posteriormente. E aí David, que estava tentando proteger a vida de Ellie, achando que ela poderia ser importante, ele acaba pensando assim, agora eu vou ter que te pegar e picar em pedacinho e botar dentro de uma sopa. Entre esses desenrolares de David e Ellie, mostra Joel procurando Ellie e torturando dois caras numa cena incrível, que também teve nos games. E a forma que ele fala ali, a gente realmente fica com medo do Joel. A gente sabe o que ele é capaz e o que ele imagina, o que ele fez durante esses anos. Então, nos games a gente vê a raiva, a revolta dele indo atrás de Ellie. E aí não é diferente, a gente vê o quanto ele pode ser fudido e sangue nos olhos. Toda a intensidade que ele mostra nessa cena, mostrando que ele tá assim totalmente revoltado e de que não importa o que eles falem, ele vai matar os dois de qualquer jeito. Ele já sabia, quando ele entrou ali, já sabia que ia matar os dois ali, não tinha dúvida disso. Pra não deixar farelinho pra depois. E aí que vem uma outra cena muito forte, onde Ellie é capturada pra ser picada ali, literalmente, e ela fala que tá infectada. E aí David já fica preocupado porque ele recebeu uma mordida dela, tá sangrando. E ela usa essa estratégia para ele ficar preocupado assim que ele vai ser infectado também, por ela estar infectada. E no momento de descuido ela pega aquela faca e dá no pescoço ali do Troy Baker, do James aí da história e acaba matando ele. E se eu não me engano é o segundo cara que ela mata nesse episódio, que o primeiro ela tava de cavalo e já deu tiro, acertou um cara atrás. E agora ela acaba matando o James e David já vai revoltado tentando atirar nela. A gente vê o desespero de Ellie, ao mesmo tempo o objetivo dela ali não era simplesmente fugir, e sim querer matar a David e acabar com essa história, porque ela já tá com um ódio ali por dentro já há bastante tempo. E mostra de novo esse local aí, nos remetendo, como eu tinha falado antes, é o local igualzinho que tem no jogo. Essa cena aí é muito parecida, e depois que Ellie joga um pedaço de madeira pegando fogo nas cortinas e começa a pegar fogo no local, a gente vê que realmente parece que o local, eles pegaram o gráfico do jogo e transformaram em realidade. É uma coisa incrível. Um momento de terror assim do episódio, que a gente fica com medo do David chegar nela. Ele realmente passa essa coisa aterrorizante. O ator é incrível e ela apavorada ao mesmo tempo com uma faca, já sabendo que ela vai tentar abordar ele. E quando ela aborda ele, dá uma facada. Ele é muito mais forte, ele consegue jogar ela, mas nesse momento de desespero ela acaba matando o David. E é um dos momentos mais incríveis assim, que ela tinha que ganhar todos os prêmios possíveis só pela essa cena. Nos games eu já achava essa cena muito intensa de Ellie, e no caso Ashley Johnson, que fez o papel de Ellie de uma forma incrível e muito intensa, mas agora deixou, acho que, tudo mais real ainda. A gente sente a dor por ela, a gente sente a revolta, e realmente esse personagem do David, ele foi muito bem adaptado na série, porque ele nos dá esse medo e nos passa essa coisa ruim, assim. Porque por mais que Joel e Ellie matem as pessoas, a gente tem um carisma por eles, e esse personagem aí realmente, nem a galera que estava em volta dele, o próprio James, gostava muito dele na realidade. É então que dá um encontro na rua, dessa vez diferente dos games, que foi naquele mesmo local que estava pegando fogo, um encontro na rua de Joel com Ellie. Lembrando que antes um pouco aparece Joel passando por alguns lugares, e alguns lugares tipo um frigorífico ali de corpos ali, e ele pega a mochila de Ellie, ele já vai indo pro local, porque quando ele tortura as pessoas, ele pega ali o mapa, né? Então é por isso que ele chega nesse local, é uma neve muito intensa, inclusive na produção eles falam isso, o próprio Pedro Pascal, Bella Ramsey, o Craig Mazin e o Neil Druckmann falam ali de que eles precisavam de um lugar bem frio mesmo para fazer essas cenas, e que foi muito difícil de fazer. Então Joel, quando encontra ela, eles se abraçam, assim, é um momento muito bonito, e é um momento que remete muito à forma que Joel abraçava a Sarah. Então a gente já relaciona Ellie à filha de Joel diretamente. Agora, se eles não tinham esse sentimento, eles passaram até agora e concretizaram e assinaram embaixo. Era um sentimento ainda tímido, assim, da relação deles, mas foi um momento muito bonito e muito triste, assim, onde que a gente sabe que mudou muito o coraçãozinho de Ellie, que ela nunca mais vai ser a mesma. Dentro de todos os fatos que já aconteceu até agora, e agora ela tendo que matar alguém, assim, e
sem parar, numa grande revolta, foi o que precisava para ela ficar mais amargurada ainda. Episódio intenso, um episódio que nos deixa tremendo, com vontade de chorar, assim como vários episódios têm sido assim. The Last of Us é isso, é uma história intensa e condiz muito com a nossa realidade, de coisas que a gente passa na vida e de situações complicadas, e nos faz nos colocar ali naqueles personagens. É algo incrível que a série está trazendo muito bem. Fale aqui nos comentários se vocês gostaram do episódio, se foi um episódio que acrescentou para vocês. E não esqueça de dar o like, ativar o sininho das notificações, se inscrever no canal. Se quiser contribuir com alguma coisa a mais, tem meu Pix aqui embaixo. Lembrando que eu vou fazer uma live agora domingo. Quem quiser, eu vou fazer algumas notificações ainda falando sobre essa live. Não percam que eu vou fazer o último react aí do último episódio. Então, nos vemos na próxima e falou! Tell them that Ellie broke your fucking face!